salve, salve, torcedor brasileiro. Rapaziada, bora girar notícias do Timão, hein? Aqui no canal aí, Timão Fute, sempre trazendo notícias em tempo real pra você do Corinthians. Rapaziada, bora falar do nosso menino de ouro. Yuri Alberto é atacante, mano. Eu vou trazer pra você em notícias do Yuri Alberto, um gigante europeu quer levar o Yuri Alberto embora e detalhes de uma possível negociação. O Corinthians, né, rapaziada, como todo mundo sabe, segue um planejamento, né, já pensando na janela de transferências, a próxima janela. E aí mesmo com um momento político bem ruim, né, bem ruim mesmo, acredito que seja um dos momentos políticos do Corinthians, assim, um dos piores da história do clube, né, rapaziada. O departamento de futebol trabalha também e avalia quais jogadores, né, ou seja, quais nomes, né, podem reforçar o Coringão e o clube aí já na próxima janela. Por um outro lado, lá no Corinthians, mano, né, pelo clube aí, tem saídas aí que devem acontecer, infelizmente. Provavelmente vai ter jogador que vai sair do Timão. E um dos principais destaques do Timão, o Yuri Alberto, está chamando a rapaziada muito. Não é pouco não, mano. Não é pouco não. É muito a atenção do futebol europeu. Já diziam aí que o futebol da Inglaterra já tinha interesse no Yuri Alberto. E aí agora um outro time, né, os times aí agora da Espanha, né, do futebol espanhol, também interessados no Yuri Alberto, mano. E aí fica aquela pergunta no ar: menino Yuri Alberto vai ficar, vai sair? Como é que vai ficar essa situação aí, rapaziada? E lembrando que o Yuri Alberto, mano, chama a atenção dos clubes europeus aí desde o ano passado, mano. Porque o que acontece? Ele viveu um bom momento ano passado, né? O jogador aí terminou com 31 gols em 57 partidas, ou seja, nada mal, né? 31 gols em 57 jogos é muito bom. E aí, a informação que eu tenho foi divulgada pelo jornalista aí, o Samir Carvalho, tá, rapaziada? Em um vídeo, no próprio vídeo mesmo do jornalista aí no YouTube, ele diz aí que o Yuri Alberto, o próprio jogador, né? O próprio jogador, rapaziada, o Yuri Alberto, ele vê com bons olhos, né, a tentativa dos clubes europeus, e principalmente de um time que veio agora pra cima do Corinthians aí para tirar o Yuri Alberto, que é um time que estava disputando há pouco tempo aí o Mundial de Clubes e que já está eliminado, que é o Atlético de Madrid da Espanha, rapaziada. O Atlético de Madrid tem interesse aí no Yuri Alberto, mano, já eliminado aí do Mundial de Clubes, voltando pra Espanha, né? O time aí tem muito interesse aí no Yuri Alberto, aí, o principal atacante do Timão. E segue, né, em processo aí de recuperação, como todo mundo sabe. Ele machucou, né? Ele se machucou no jogo contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Teve uma recuperação referente a uma fratura na vértebra L1, chamada L1. E ainda, segundo o jornalista aí, o Samir Carvalho, o nosso querido Yuri Alberto foi informado aí sobre esse interesse do Atlético de Madrid nos bastidores, mano. E aí o que tá acontecendo aí? Até o momento, né, o Corinthians ainda não recebeu nenhuma proposta do time espanhol, né? Não é segredo aí que times da Europa, né, não é segredo pra ninguém isso, que times da Europa estão de olho aí no centroavante, né? Ainda, lembrando que há dois anos atrás, em 2023, o West Ham, né, da Inglaterra, já tinha enviado uma proposta pro Corinthians, né, para contar com o atleta. Naquela ocasião a diretoria decidiu recusar a proposta, né, e não prosseguir também com as conversas, as tratativas. Lembrando que este ano de 2025 são 35 partidas realizadas aí pelo Yuri Alberto, com 13 gols marcados. Número também não tão ruim assim, né? 35 jogos, 13 gols marcados aí e uma assistência anotada, né? E também mantém um desempenho muito positivo aí no Coringão, rapaziada. E a janela de transferências ainda não está aberta e o departamento de futebol do Corinthians, liderado pelo nosso querido Fabinho Soldado, possui tempo aí para planejar os reforços. Um dos objetivos do Coringão segue sendo a lateral direito, né? A lateral direita aí, que é um dos pedidos do próprio professor aí do Dorival Júnior. E nos últimos dias aí, rapaziada, o Timão tentou também trazer o jogador de São Paulo, né? Que é o nosso querido Igor Vinícius, né? Que aliás, o Igor Vinícius já trabalhou, né, rapaziada? Já trabalhou com o Dorival Júnior no São Paulo, então ele já conhece bem, o Dorival conhece bem o estilo de jogo, o estilo de futebol aí do nosso querido Igor Vinícius, né? Contudo, mano, o defensor aí de 28 anos, né, possui também um acordo encaminhado aí com o Santos, e essa negociação não acontecerá pelo lado do Timão. E é isso aí, é o Corinthians aí no mercado, né, no mercado da bola, rapaziada. Igor Vinícius não vem, mas agora o que esquenta aí mesmo o mercado da bola
essa possível, né, saída do Yuri Alberto. Eu quero que vocês coloquem, por favor, rapaziada, coloquem nos comentários aí o que vocês acham da saída de Yuri Alberto show. Grande Yuri Alberto, o cara é um show, mano. Ultimamente, nos últimos 2 anos, aí o cara marcando muitos gols aí pelo Corinthians. E eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem na opinião de vocês, qual é o clube ideal se acontecer do Yuri Alberto ir embora. Vamos supor, não tem como segurar o cara. Vem um caminhão de dinheiro, não tem como segurar o cara. Qual seria, rapaziada, senhoras e senhores, qual seria o clube ideal pro Yuri Alberto aí? Um time da Inglaterra, vocês acham bacana? O próprio Atlético de Madrid? Ou outro clube? Dizem aí que um dos sonhos do Yuri Alberto é jogar no futebol inglês, né? Será mesmo que ele vai embora pro futebol inglês, mano? Será que o Yuri Alberto vai conseguir ficar mais um tempo no Corinthians, rapaziada? Coloque aí nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Mas o Atlético de Madrid já mostra interesse aí no jogador. Acredito que ainda não veio proposta pro Corinthians, rapaziada. É o seguinte, eu acho, né, que ainda não veio proposta pro Corinthians para baixar um pouquinho essa poeira do Mundial de Clubes, né? Tá pegando fogo, o mundo fala desse Mundial de Clubes. Então acredito que o Atlético de Madrid tá com essa estratégia aí, esperando baixar um pouco essa poeira aí do Mundial de Clubes, pra aí sim ir pra cima, né? Ir pra cima e tentar de tudo, mano, pra levar o Yuri Alberto pro futebol europeu. Apesar que o Atlético de Madrid já tem um bom ataque, né? Tem o Julián Álvarez, o argentino Julián Álvarez, e o nosso querido Griezmann, né? O Griezmann também, o francês aí, o Griezmann no ataque do Atlético de Madrid. Será que vão completar o trio aí com o Yuri Alberto, mano? Yuri Alberto, Julián Álvarez e o nosso querido Griezmann, será? Vamos aguardar, rapaziada, cenas dos próximos capítulos aí. É nóis, mano, tamo junto. Coloque aí nos comentários o que você acha se o Yuri Alberto vai embora ou não. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, comente muito. Rapaziada, fica ligado aí, fica antenado, porque a gente sempre vai trazer a toda hora, a todo momento, notícias do Corinthians em tempo real pra vocês, tá bom? Em tempo real sempre vamos trazer aí notícias aí atualizadas, tá bom? É nóis, rapaziada, tamo junto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e tamo junto, valeu!